Autoapresentação, eu sou o Serginho. Eu sabia que ele A minha palestra teve vários pontos de contato com a palestra do nosso Dallagnol, e ele abordou muito bem o caminho, né, que nós temos que fazer para dentro de nós, né? No meu tema de palestra, nós vamos fazer um caminho longo no tempo e no espaço. Nós temos que fazer rapidamente, né? Eu não conseguia assim condensar de uma forma que eu pudesse falar de tudo que eu gostaria de falar, né? Mas eu acho que com rápidas pinceladas a gente vai conseguir ver a trajetória do discípulo, tá bom? Só um pouquinho no clima dessa música, olha que delícia. Então o Criador trabalha incessantemente e seu amor se expande, se manifesta infinitamente a favor do discípulo por todo o universo. E porque Deus quis assim, o universo se configura hoje como conhecemos e até naquilo que nós não conhecemos. E o sol se incendiou. O mestre constrói amorosamente o lar, enquanto o discípulo dorme um sono profundo e sem sonhos. E o lar está quase pronto. A terra já orbita em torno do sol e a lua em torno da terra. E a semente foi plantada. As cadeias de DNA aguardam o eclodir da vida. E os primeiros organismos simples surgem e o reino vegetal se estabelece. E a vida animal evolui e se espalha. E os peixes saem para a terra firme e dão origem aos anfíbios e aos répteis. E aos répteis dão origem então aos dinossauros e aos pequenos mamíferos. Os pequenos mamíferos, esses ainda se protegem, escondidos dos grandes predadores. Mas um grande meteoro cai à Terra, pondo fim então à era dos dinossauros. E a semente germina. Os pássaros e os mamíferos dominam a Terra, e com eles os primeiros primatas, e também os hominídeos. E o discípulo já sonha. O discípulo já sonha. E evolui sob o olhar atento de Jesus, assistindo a chegada de seus irmãos mais velhos, vindo da distante capela. E para imprimir no perispírito e no DNA humano significativas alterações da constelação de Capela, Jesus traz milhões de pobres irmãos degredados de sua pátria, ricos em conhecimento, mas pobres de moralidade. E o discípulo desperta. Pinturas nas cavernas expressam
os primeiros indícios da religiosidade humana. Adornos, armas, utensílios, alimentos encontrados nos túmulos indicam a crença de uma vida após a morte do corpo e os registros da mais antiga religião do mundo. E o discípulo no mundo, a mais antiga religião do mundo, a religião natural, busca nos movimentos do universo à sua volta os recursos espirituais, mágicos, sobrenaturais necessários ao discípulo, cultuando a grande Mãe Tríplice. E essa religião, a mais antiga da Terra, existe até hoje e se chama Wicca. E da Suméria, a mais antiga mitologia, que acreditava que seres dos céus criaram os homens. E aí eu pergunto, seriam os capelinhos, talvez? E nas paredes das pirâmides do Egito se perpetuam os mais lindos textos e mais antigos do mundo, aonde Osíris, a deusa da morte, canta lindos poemas sobre um discípulo que, liberto do corpo, sobe aos céus. E na Índia, o discípulo assiste Siddhartha Gautama, o Buda, subir ao Nirvana depois de seguir os 8 passos da iluminação. Vamos lembrar? Crer, querer, fazer, viver, esforçar-se, pensar e meditar retamente. E o budismo se espalha pelo mundo. Também assiste na Índia ao conceito da alma universal do brahmanismo. E ele se perde no lamentável sistema de castas do Brahma, que persiste até hoje, segregando as pessoas. E o discípulo vê Zeus, o Deus Todo-Poderoso, e a força de Hera, a mãe dos deuses, protetora das mulheres, do casamento e do nascimento, alimentar as crenças de um grande império por muitos séculos. E enquanto Odin guia os discípulos pelos mares do mundo, sob os trovões de Thor, suas mulheres aguardam férteis à volta de seus guerreiros vikings, sob a proteção de Freya, a mãe da fertilidade e da maternidade. E da China, no equilíbrio entre o Yin e o Yang, o discípulo aprende na China a se harmonizar com o universo e encontra paz na contemplação da natureza proposta pelo taoísmo, mas também se agita com pragmatismo moral, político, pedagógico e religioso do confucionismo e do zoroastrismo na Pérsia. Pela primeira vez, diante então de um Deus único e de caráter ético, o discípulo crê na ressurreição, no paraíso e no juízo final, e deixando à Pérsia um precioso legado de crenças que vão alimentar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nem sempre as coisas têm origem naquilo que nós conseguimos perceber. Nesse mundo é Davi, Adonai Eloheinu Echad, Minenot Desse Yarmitzed Anei, Menochot Yenachalen Nafshi, Yeshuvev Yenachem. Esse é um pedaço? Um pedacinho do Salmo 23, em hebraico.
a missão judaica de preservar a existência de um Deus único através da tradição do seu povo e da força e das lideranças de Abraão, Elias, Davi e Moisés se cumpre geração a geração do discípulo judeu. Então, Sócrates e Platão na Grécia. O discípulo ouve de Sócrates, 500 anos antes de Cristo, que Deus é uma inteligência onipresente, onisciente e onipotente, e que a vida não depende do corpo, mas sim da alma. E de Platão ouve e se admira que se a alma não mantiver a sua pureza, irá reencarnar 500 anos antes de Cristo. E o discípulo está pronto. O profeta Elias, então, reencarna como João Batista e anuncia ao discípulo que aquele de quem não sou digno de amarrar as sandálias está chegando. E o discípulo vê que Jesus nascerá no seio do judaísmo. E finalmente, o discípulo encontra o Mestre. E o Criador, por amor e misericórdia, em sua misericórdia infinita, envia o discípulo, então, esse Espírito Supremo. Ele está aqui desde o início de tudo que nós desfrutamos hoje em favor do nosso aprendizado. Jesus, a expressão do amor de Deus, encarna em Belém. Inspiração, modelo e exemplo para as nossas existências. Sofre as dores da encarnação e do Calvário e nos deixa a mais linda missão de amor para que pudéssemos começar a compreender. É bom falar de Jesus. Começar a compreender, entender, praticar a grandeza do amor de Deus. E o discípulo se enche de saudade de Jesus. E Jerusalém chora. Chora pela primeira vez aos pés do Mestre no Calvário. Os discípulos diretos de Jesus, os 12 eleitos, e ao ver que eles eram irmãos simples, ignorantes e imperfeitos, e que Jesus não espera de discípulos perfeitos, o discípulo se admira e se identifica com os 12 e segue com eles. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas os três, o mais excelente é o amor. É o amor. E Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o discípulo escolhido por Jesus, o implacável perseguidor dos cristãos: Saulo, por que me persegues? E então, na estrada de Damasco, ele cai do cavalo e se rende ao amor do Mestre. Senhor, o que queres de mim? E encanta o discípulo com a beleza rica do amor e espiritualidade das cartas escritas às igrejas. E juntamente com os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas, faz o evangelho de Jesus soprar como vento em todas as direções do mundo. E o discípulo tem que seguir o seu aprendizado. E no maniqueísmo cristão, maniqueu
convence o discípulo da existência de um conflito eterno entre o reino da luz, o bem, e o das sombras, o mal. E o catolicismo e o evangelismo cultivam essa crença até os dias de hoje. Enquanto o discípulo sonha com Maomé, as palavras do Alcorão constroem então templos orando a Alá. E o discípulo então vive a era das trevas. A perversidade extrema busca nos bens dos condenados tão somente lucro e poder, corrompendo os princípios cristãos. O Santo Ofício enche os cofres da igreja e alimenta seus exacerbados lucros e luxos. E a história da Igreja Católica Apostólica Romana se enche de sangue e lágrimas para sempre. A intolerância e o poder se misturam na posse de Jerusalém. O discípulo segue aprendendo com a dor. E Jerusalém chora pela segunda vez. Com uma guerra santa que durou 300 anos e que matou milhares de pessoas pelo simples direito de acesso à terra sagrada de Jerusalém. O protestantismo de Martinho Lutero, o movimento contra os abusos da venda de indultos, de perdão, e contra a proibição da livre interpretação das escrituras sagradas, na verdade, foi motivado por paixões mundanas e poder, e não por religiosidade. E o discípulo aplaude a reforma protestante de Martinho Lutero. Mais tarde, João Calvino se torna a voz do protestantismo, pregando que não há ninguém tão pobre que não tenha um tostão para doar para a igreja. E a teologia da predestinação. Deus decretou o destino de todos os homens, e só os predestinados subirão aos céus, não importa o que cada um de nós faça. E na África, o discípulo dança em louvor a Oxalá e o Deus Supremo, A Oxalá, o Deus Supremo. E a Xangô, o Deus dos raios. E a Nanã, a mãe maior, a força feminina do renascimento, sem saber as dores que o aguardam. Então chegamos ao discípulo na pátria do Evangelho. E os portugueses chegam ao Brasil e se inicia a sua colonização logo em seguida. As pequenas vilas se instalam e o discípulo se alegra com as belezas dessa terra. Enquanto isso, na Itália, Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus, dando início, sem saber, a um singular projeto de evangelização, sem qualquer projeto igual em nenhuma parte do mundo. E chegam ao Brasil os primeiros jesuítas, fundam colégios e iniciam a evangelização e a catequização dos índios. O discípulo reza em solo brasileiro. O litoral
Portugal está repleto de tribos indígenas, mas o projeto humanitário dos jesuítas colidem com os interesses da corte. Em razão disso, no século XVIII, foram todos os jesuítas expulsos de Portugal de suas colônias. A Igreja Católica, mais uma vez, se corrompe. E o discípulo chora na pátria do Evangelho. Pelos débitos acumulados na ignorância e na perversidade, pelas mortes, pelas famílias separadas, pelas irreparáveis dores causadas pelos estalados chicotes, pela saudade, pela exaustão, o discípulo chora diante da escravidão na terra do Evangelho. A escravidão indígena foi imediata e levou ao rápido extermínio de suas tribos pela violência e pelas doenças. Os índios não suportam o trabalho e não se submetem à escravidão. As trevas se derramam sobre o discípulo mais uma vez. E os escravos africanos vêm substituir os índios nos engenhos, nas minas de ouro e nas plantações de café. Tratados como animais sem alma, açoitados, comiam restos, não podiam professar suas crenças, foram humilhados, explorados e aculturados. A Igreja se cala e consente. Somente em 1888 os escravos foram libertados. Mas não tinham para onde ir, nem o que comer, nem onde plantar, ficando à margem da sociedade. A libertação dos escravos se deu 31 anos depois do lançamento dos livros, do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Enquanto a Casa Grande lia o Livro dos Espíritos, os escravos ainda sofriam com sensatos. Mas nas matas brasileiras, os discípulos rezam a Nyanderuvuçu, o Criador Supremo, e ao seu mensageiro Tupã, a voz do trovão, a voz de Deus. E reza também para a deusa dos rios, a Yara, e para Janaína, a deusa do amor e do mar. Chega então ao Brasil Gabriel Malagrida, um padre italiano da Companhia de Jesus, que veio como missionário sem imaginar o que lhe aguardava no futuro da pátria do Evangelho. O padre jesuíta Gabriel Malagrida aprende a língua indígena e atua como missionário, defendendo e evangelizando os indígenas, criando conventos e seminários e promovendo a renovação espiritual através dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, o criador da Companhia de Jesus. Lembra? Perseguido por contrariar interesses da corte portuguesa no Brasil, foi preso, denunciado, morto e queimado em um dos últimos atos da Inquisição de Portugal. E mais uma vez a Igreja se coaduna com o poder. O discípulo na pátria do Evangelho
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil, o discípulo joga a rede no rio Paraíba e, ao puxar, assustado, viu o corpo de uma estátua e jogou de novo a rede e veio uma cabeça. Unidos, corpo e cabeça, ela se tornou a padroeira do Brasil. E o discípulo em romaria reza a Ave Maria em seu louvor, pedindo as bênçãos e milagres àquela pequenina imagem. Então, o advento do Consolador prometido chega ao mundo. O francês Hippolyte Allan Kardec, no meio espírita, educador, autor e tradutor, discípulo de Pestalozzi e substituto por diversas vezes frente à Sociedade Pestalozzi, diante do fenômeno das mesas girantes que se espalha pelas cortes da Europa e dos Estados Unidos, aceita o desafio de estudar o fenômeno. E a partir dessa experiência, conclui que por detrás dos fenômenos há inteligência, os espíritos, e torna-se o codificador do espiritismo. E isso acontece em 1857, e para que nós nos situemos, e apenas 50 anos depois dos últimos atos da Inquisição. Era preciso ter coragem para falar de espírito naquela época. E o espiritismo se espalha pelo mundo. Mas é no Brasil, a pátria do Evangelho, que ele assume com maior clareza a sua função. Personalidades, médiuns de grande expressão, atuam e psicografam obras, destacando a relevância dos conteúdos morais da doutrina, dando ênfase à evolução espiritual do homem com base no amor e na caridade, deixando em segundo plano o caráter experimental que caracterizam as atividades espíritas na Europa e no mundo. O padre Gabriel Malagrida, vamos juntar aos pedacinhos. O padre Gabriel Malagrida foi uma das encarnações de um espírito que se identifica como caboclo Sete Encruzilhadas. O caboclo das Sete Encruzilhadas se manifesta através da mediunidade de Zélio de Moraes em um centro espírita em Niterói, no Rio de Janeiro. E diante da intolerância espírita sobre a manifestação de índios e negros, funda, então, em 1908, a religião de Umbanda, baseada no sincretismo das crenças europeias, indígenas e africanas. E os discípulos? E os discípulos cantam pontos para Oxalá. Os discípulos cantam pontos para Oxalá diante da imagem de Jesus e fazem o sinal da cruz em terreiros de Umbanda. As teorias espíritas encontraram na pátria do Evangelho um cenário absolutamente diferente da Europa. Formado pela diversidade cultural, étnica, religiosa de três importantes vertentes, as crenças dos índios e a sua relação direta com as forças da natureza, a religião africana e suas fortes manifestações mediúnicas, a doutrina cristã do catolicismo colonizador e sua catequização, espíritos em diferentes graus de evolução que já não pertenciam às suas culturas de origem
e tampouco a cultura europeia são acolhidos em Aruanda e vêm evoluir e prestar assistência nas casas de Umbanda. Nos primeiros dias do Espiritismo na Pátria do Evangelho, os espíritos de índios brasileiros e de negros escravos, já comprometidos com os princípios cristãos e doutrinários, se manifestavam nas mesas mediúnicas dos centros espíritas. Em um ato de intolerância, em 1949, seguindo a diretriz da Federação Espírita Brasileira, houve rupturas nesses modelos. E suas manifestações passaram a ser lamentavelmente repreendidas. Os médiuns eram doutrinados a não mais darem passagem a mensagens deste formato, ou seriam convidados a se retirar dessas instituições. Fruto dessa intolerância, surgiram então os centros de mesa branca, como são conhecidos até hoje, e as umbandas kardecistas, instituições espíritas que acolhem espíritos de índios, negros, como trabalhadores, sem tolerância e sem preconceitos. E aí é preciso fazer essa conexão de Jesus com a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, da vinda do Padre Gabriel Malagrida, da chegada da codificação ao Brasil, da mediunidade de Zélio de Matos e da manifestação do Caboclo Sete Encruzilhadas, criando um cenário espiritual, espírita, único, singular, sem precedentes, sem nada parecido em nenhum lugar do mundo. Acho-me na tua presença, humildemente para receber de vós todas as graças que quiser me dispensar. Perdoa-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenho cometido. E despertando a atenção do discípulo, o ritual em torno da jurema sagrada, árvore de cujas folhas se faz um chá poderoso, se sincretiza então com todos os segmentos religiosos que chegam ao Brasil. Todos, sem exceção. A Umbanda e o Catimbó se integram, e a sua única diferença é o uso da jurema como elemento sagrado. Congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E o discípulo deposita os seus tostões, os tostões da sua fé, na teologia da prosperidade, lotando as igrejas evangélicas, onde a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos, na crença de que somente a fé e a doação irão aumentar as suas riquezas, utilizando a ideia maniqueísta que nós já vimos, do diabo e do demônio em oposição a Deus, se impõe pelo pavor sobre seus seguidores. Pobres discípulos que compram com altos dízimos e doações o paraíso que Deus depositou gratuitamente nos seus corações. E finalmente chegamos ao discípulo Nunai. O NAI, Núcleo de Estudos e Assistência Espírita, foi fundado, nada acontece por um acaso, foi fundado no dia 13 de maio de 2007, há 11 anos atrás, portanto. É uma instituição espírita que segue os ensinamentos de Jesus e as orientações de Kardec. É uma escola, um hospital, um grande organismo do bem. Somos todos servos e discípulos imperfeitos de Jesus, aprendendo, trabalhando, amando, evoluindo. Somos células simples
desse grande organismo do bem. Todos cumprimos juntos e humildes a grande jornada que nós acabamos de ver para estarmos aqui nesse momento festivo. Seguimos o nosso estatuto, que não autoriza qualquer prática terapêutica, ritualística, de natureza espiritualista, que não se alinhe com o Evangelho de Jesus ou com a doutrina espírita. Nos reunimos e, sem saber, sem nos darmos conta, talvez naquele momento, em consenso com a ideia de muitos, escrevemos o destino dessa casa, o caminho que deveríamos percorrer. Também seguimos o nosso regimento interno, que determina que a finalidade principal do NAI é promover o avanço moral de seus trabalhadores, estudantes e tutelados. Nosso principal objetivo não está na cura ou na solução de problemas de ordem material, afetiva, etc. Acreditamos, sim, no alívio das dores de nossos irmãos, para que possamos renovar a sua fé, para que eles possam renovar a sua fé e dar início ou continuidade ao trabalho de reforma moral, solucionando as causas básicas dos seus sofrimentos e compreendendo, assim, as origens reais de suas dores. Por isso atendemos exercitando o amor e a caridade aos que aqui chegam com dificuldades materiais, com desequilíbrios de qualquer natureza, sofrendo em razão de doenças físicas, psíquicas, morais, espirituais, e suplicamos a misericórdia do Criador em favor de suas dores. Nossa missão é semear. Essa é a nossa missão. Mas para isso, aramos o solo, retiramos os espinhos e semeamos a palavra de Jesus e as orientações de Kardec no fundo dos nossos corações, para que os pássaros das paixões terrestres não levem o que semeamos. Aceitamos amorosamente irmãos encarnados e desencarnados de qualquer credo, raça, gênero, cultura, respeitando as suas convicções. No NAI não praticamos o proselitismo e nem intolerância de qualquer tipo, porque para nós toda fé é sagrada. Acolhemos manifestações de espíritos diversos, sem qualquer tipo de intolerância ou preconceito. Religiosos, médicos, índios, cardeais, judeus, rezadeiros e benzedeiras, orientais, ciganos, gente simples do interior e do sertão, freiras e madres, muçulmanos ou negros, todos são acolhidos amorosamente em nossa terra, em nossa casa. Mas é pelo fruto que se conhece a árvore, e se o fruto é bom, a árvore é boa. Observamos atentamente esse ensinamento de Jesus. Não aceitamos mensagens que não se alinhem com preceitos do Mestre ou com as orientações de Kardec. Tratamos com humildade e amorosidade que cada caso merece, mas não compactuamos com mistificações e mentiras. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. A busca contínua, espontânea, que contagia, se multiplica, de perseverarmos nesse lindo mandamento, mesmo que nos percamos em nossas imperfeições e fraquezas, muitas vezes, é o que determina a nossa segurança, a nossa paz, é o que faz
dessa simples e pequenina casa um templo de sublimes alegrias. O acolhimento humilde e amoroso dos que aqui chegam e a convivência fraterna é o que nos caracteriza, é o que mais nos alegra e encoraja diante de nossas ainda tão grandes limitações. Mas é por nos amarmos uns aos outros que somos reconhecidos como discípulos do Mestre nessa casa. Diante de tudo que aqui foi dito, nesse dia, reiteramos nosso imenso amor, gratidão e admiração pelos negros e índios das senzalas e das matas da pátria do Evangelho, que aqui foram escravizados em dolorosas condições e desencarnaram vitimados pela ignorância e pela ganância desumana dos brancos. 13 de maio é o dia do aniversário do MAI, é o dia da abolição da escravatura, é o dia dos pretos velhos. E eles, que exemplificando o verdadeiro comprometimento com o amor, pregado por Jesus e pela doutrina espírita, hoje integram com humildade as equipes de trabalho do MAI, aliviando dores, trazendo conforto e carinho aos médiuns, trabalhadores, estudantes e assistidos. Agora eu preciso de vocês. Eu rogo para que esses espíritos do bem, trabalhadores dessa casa de amor, que estejam entre nós agora, que se façam presentes ao nosso lado. Eu gostaria de expressar a cada um deles o nosso amor através de um longo e apertado abraço. Ai, como eu gostaria! Como isso não é possível nesse momento, e necessitando, por um imperativo do meu coração, expressar esse amor, essa gratidão, eu peço a vocês que nós transformemos esses abraços em palmas, saudando a esses nossos amados irmãos. Graças a Deus. O discípulo e o futuro da pátria do Evangelho. Que Deus, Alá, Zeus e Anderuvussu se fundam em um só entendimento do amor do Criador e unam esse povo em um só coração. Que Jesus, Oxalá, Buda, Maomé derramem uma só compaixão sobre o sofrimento dessa gente, para que não hajam mais dores nem ressentimentos. Que Xangô, Tupã, Thor lance seus raios à terra, transformando esse solo de riqueza em quinhões de abundância para todos os seus filhos. Que Yara e Inhaçã alimentem os rios dessa nação, para que toda a terra seja fértil, para que nunca mais haja sede maltratando seus filhos. Que Janaína e Iemanjá transformem os mares em pontes serenas a interligar todos os povos do mundo. Que a força do amor de Maria, de Nanã, de Freia, de Hera, da Mãe Tríplice, ensine à humanidade a sublime tarefa de sermos co-criadores, no cuidado com tudo que vive, se transforma e se santifica ao nosso redor, no sentido mais amplo e real de uma ecologia humanitária, de uma sociedade justa, fraterna e universal. Que nós podemos então
traduzir como um planeta de regeneração. Bem-vindos à transição, bem-vindos ao futuro, bem-vindos ao mundo de regeneração que se inicia em nossos corações, hoje, não amanhã, agora, nesse momento. Parabéns, Nai, por mais um ano de aprendizado, fé, esperança e amor e caridade. Parabéns a todos vocês que fazem do Nai uma realidade. Meu imenso obrigado. Parabéns, Nai. Como sempre, nos surpreendendo e sempre colocando o coração nas palavras. Imbatível. Obrigada, Sérgio. Eu agradeço. Nós convidamos o Sérgio exatamente porque o Sérgio é essa pessoa que está à frente dos todos os problemas, tudo. A gente... Ai, Sérgio, todo mundo corre pro Sérgio, né? Então, ele para mim, a imagem do Nai, o Sérgio e a sua amorosidade. Por mais que a gente tente, é implícito assim nele que ele transborda esse amor dele. Então, ele é a cara do Nai, do que é o Nai que nós queremos, né? Então, eu agradeço. Muito obrigada. Nossa, imagina. Eu que agradeço. Então, para encerrar, antes do nosso lanchinho, eu quero agradecer mais uma vez a todos por estarem aqui conosco, convidando para o ano que vem estarmos novamente juntos, né? Com certeza. Seremos bem mais, com certeza. E eu quero pedir para o professor Silvino, então, que faça a prece de encerramento para nós, para a gente encerrar com chave de ouro essa noite. Obrigada. Amados irmãos da alma, fechemos nossos olhos físicos. Pai, a gratidão do nosso coração, nas fibras da nossa alma, chegam até vós no cântico mais terno, da simplicidade e da pureza, com que dobramos os joelhos de gratidão e de louvor. Nesta tarde, amados irmãos, dois mundos se entrelaçaram. Puderam as almas do universo unir o material com o imaterial, o encarnado com o desencarnado, fazer fibra por fibra das almas se unirem uníssonas num louvor de gratidão a Deus. Nós da terra, bafejados ainda pelas lágrimas, pelas dores que achacam nosso corpo físico, que dilaceram nossas almas, que destrambelham o nosso espírito, unem-se ao mundo, benfazejo da glória, do louvor, da luz, da pureza e do amor. Nesse entrelaçar, amados irmãos, é que se faz a presença do amado Mestre Jesus, concitando-nos, discípulos pequenos, trabalhadores da última hora, a tarefa de nos entregarmos ao bem, ao amor e à luz. E é por você, amado Mestre, que aqui estamos, não somente para celebrarmos um ano a mais de natalício desta casa de amor, tão singela, tão humilde, que não desejamos mais a grandiosidade dos templos físicos materiais, mas a grandiosidade da suntuosidade da nossa elevação moral, para que, crescendo moral e espiritualmente, também chegamos ao cimo das nossas montanhas, para que, galgando degrau a degrau,
dos obstáculos todos da nossa caminhada, possamos vislumbrar nos horizontes alados que descortinamos pela fé a nova esperança de um amanhecer, trazendo ao lume da terra a mensagem mais terna do amor do Cristo, nessa pátria do amor, coração e pátria do Evangelho. Nessa tarde, amado Mestre, portadores somos da sua mensagem. Ouvimos o abrir e o descortinar de dois conhecimentos, da felicidade que ainda não graça na terra e tampouco no nosso coração, não porque nos lastimamos das lágrimas e dos sofrimentos, mas porque, nos elevando da terra, queremos ver o bem vicejar, dissipando o mal com a ternura do fruto do nosso amor. E assistimos, pelo conhecimento, aos irmãos abnegados que nos antecederam. E juntos temos a certeza que caminhamos nas priscas eras, deixando nossas pegadas, não importa de amor ou de ingratidão, de alegrias ou de sofrimentos. O importante é que aqui estamos, carregados com a luz e a esperança de um novo amanhã. E desejamos a esta casa, aos humildes trabalhadores, aos abnegados irmãos, que se façam fortes, que se façam firmes, que se façam esperançosos, para não desistirem diante de quaisquer cantos das sereias que nos convidam aos prazeres mundanos, mas que sabamos, pela renúncia, pelo devotamento, pela disciplina, pela organização, aliadas à indulgência, à humildade, à bondade, à luz e à caridade, aliadas todas com a sabedoria e o amor, trabalhar em prol do Cristo na seara do bem. Assim, ensejando ao aniversariante nossa casa, desejamos que continue a trilhar essas pegadas do amor, calcando as sandálias singelas, não se engalanando em festas ou em templos materiais, mas partindo na simplicidade das sandálias rotas pelos caminhos construídos dia a dia nessas pegadas do Mestre nas sendas da luz. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Fiquem na paz, fiquem com Jesus, por caridade, por amor. Vivam Jesus, sintam Jesus, andem com Jesus, porque Jesus deve estar permanentemente no coração, para que o Evangelho saia das mentes e se agasalhe nas fibras da alma, no silêncio das palavras e na eloquência do agir, do fazer, do trabalhar em prol do Cristo, para que assim louvemos a Deus num hino de louvor, de gratidão perene por aqui estarmos. Amados, de mãos unidas neste instante rogamos que entrelacemos nossas mãos e juntos possamos cantar o hino do amor, da oração dominical, da oração que o Mestre assim nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja.